No dia 5 desse mês, o Copom decidiu reduzir pela quinta vez consecutiva a taxa básica de juros de 4,5% para 4,25% ao ano. Agora, essa é a nova mínima histórica. Por mais que isso já fosse esperado, sempre tem aquela euforia, né? Ah, a renda fixa acabou. Ah, tesouro direto, tá pagando nada. Ah, meu Deus, a minha reserva de emergência, onde é que eu boto essa bagaça agora? Então, para tranquilizar ou não vocês, vamos conversar sobre isso nesse vídeo que, inclusive, vai ter até parte prática. Eu vou mostrar para vocês nesse vídeo como e onde eu mesma invisto a minha própria reserva de emergência. Bom, bora começar pelo começo, né, gente? Porque sempre tem aquelas pessoas que brotam aqui. Inclusive, se você é uma dessas pessoas aí que tá brotando aqui agora, seja muito bem-vindo ao Pé de Meia, tá? Aqui a gente fala sobre dinheiro. Fique à vontade para tirar dúvidas aqui nos comentários e também não esqueça de se inscrever aqui no canal para você não perder os vídeos que vêm por aí, tá? Mas enfim, vamos começar falando rapidinho o que é reserva de emergência para quem ainda não sabe o que é isso. Imaginem a seguinte situação. Você foi demitido e você, obviamente, vai continuar tendo contas a pagar no mês seguinte. E agora? Se você tiver uma reserva de emergência, esse problema é reduzido em pelo menos 50%. Outra situação, você ficou doente e precisou comprar aí uma cacetada de remédio caro. Gente, isso nem seria um problema para quem tem reserva de emergência. Então, reserva de emergência é aquele dinheiro que você tem que ter para, em caso de emergência, né, em caso de acontecer algum imprevisto, você passar por eles tranquilamente, financeiramente falando. Porque, como eu sempre falo, gente, a vida, ela já é difícil por si só. Para que a gente vai complicar mais por falta de dinheiro, por falta de planejamento financeiro? E por mais que muita gente guarde uma reservinha aí no colchão, a reserva de emergência tem que ser investida. Não adianta nada ter uma reserva e guardar ela dentro de casa ou então na conta corrente do banco, porque dessa forma, conforme o tempo vai passando, ela vai perdendo o poder de compra por causa da inflação, que aumenta o preço das coisas e faz com que uma quantidade de dinheiro hoje não compre as mesmas coisas daqui a um ano. Então, é muito importante investir não só a reserva de emergência, como qualquer dinheiro para a gente não perder o nosso poder de compra, porque perder poder de compra e perder dinheiro, cara, dá quase no mesmo. Só que a reserva de emergência, ela tem um jeito muito particular de ser investida. Não é qualquer aplicação que vale quando o assunto é reserva de emergência. E aí, para ficar mais claro esse jeito de investir a reserva, vamos relembrar aqui o tripé dos investimentos. Existem 3 coisas que a gente tem que olhar no investimento antes de investir: a rentabilidade, a liquidez e o risco. Nenhum investimento vai nos entregar o melhor de cada ponto. O investimento para ter alta rentabilidade, que no final das contas é o que a gente mais quer, né? Ele precisa ou ter alto risco ou então ter uma liquidez baixa. Então acaba que rentabilidade alta, liquidez alta e risco baixo juntos num único ativo não existe. A gente sempre vai precisar abrir mão de algum deles. E quando a gente está falando de reserva de emergência, a gente tem que abrir mão da rentabilidade alta, infelizmente. E por que isso? Já que reserva de emergência é aquele dinheiro que vai nos salvar dos imprevistos, a gente precisa de alta liquidez, porque, gente, imprevistos, eles não acontecem com data marcada. De uma hora para outra, a gente pode precisar desse dinheiro, então a gente precisa de acesso rápido a ele. E o risco dessa aplicação também precisa ser baixo, porque, gente, correr risco com dinheiro que pode ser necessário a qualquer momento não é o ideal. Imagina só que loucura investir a reserva numa ação e aí na hora que a gente precisar desse dinheiro, a ação pode ter se desvalorizado e aí a gente vai ter que vender e vender com prejuízo. Então, gente, risco baixo e liquidez alta são prioridades.
e aí não sobra muito espaço para alta rentabilidade. E tá tudo bem, reserva de emergência ela não foi feita para te dar dinheiro, ela foi feita para te dar segurança. Deixa para ganhar dinheiro com outra parte aí da sua carteira. E para mim, o melhor investimento que tem risco baixíssimo, liquidez alta e rentabilidade que segue ali 100% do CDI, que é o mínimo que a gente pode querer de uma rentabilidade, né, de qualquer investimento, é o Tesouro Selic. Mas Bia, você tá louca? A Selic tá muito baixa. Agora guardem o que eu vou falar. Não importa quanto esteja a taxa Selic, a aplicação da reserva de emergência precisa de características que praticamente só o Tesouro Selic tem para oferecer, que é liquidez alta e risco baixo. E foi como eu falei, gente, a reserva de emergência ela não foi feita para te dar dinheiro. Tá, Bia, então não tem jeito, eu só tenho uma opção de investimento quando o assunto é reserva de emergência, né? Na verdade, você tem duas opções. Ou você investe diretamente no Tesouro Selic através daquele esquema que vocês provavelmente já conhecem, né? Você cria lá uma conta numa corretora de valores, transfere o seu dinheiro da reserva para lá, compra títulos do Tesouro Selic e pronto. Inclusive eu vou deixar aqui nos cards um vídeo onde eu faço isso na prática para vocês verem, tá? Agora, a segunda opção é a opção que eu mais gosto e, inclusive, é a opção que eu utilizo, que é investir a minha reserva de emergência em um fundo DI. Fundos DI são fundos que algumas instituições oferecem que só investem em Tesouro Selic. Você olha lá a estratégia, a composição do fundo e só vai ter Tesouro Selic. São fundos com taxa de administração zerada, obviamente, né? Porque são fundos sem inteligência, digamos. O gestor do fundo não precisa pensar em alocação, portfólio, carteira, nada disso, já que o fundo só compra Tesouro Selic. Então, qual seria o sentido de cobrar taxa de administração, né? Mas aí, gente, já que ele só investe em tesouro, qual é a vantagem de investir a reserva nele e não diretamente lá comprando um título do Tesouro Selic? A vantagem é que investindo através deles, a gente não paga a taxa de custódia que a B3 cobra para investidores físicos. É uma taxa de 0,25% ao ano, então acaba que sai mais barato, menos custos, né? Mais dinheiro sobra, mais a gente embolsa. Então agora comparando esses fundos DI com o Tesouro Selic. Vamos lá. Rentabilidade é a mesma, tá? Os dois remuneram 100% da Selic, só que no fundo você não paga a taxa de custódia. Então aí você tem menos custo, o que sobra mais. Liquidez de ambos é a mesma, é uma liquidez altíssima, de um dia. E o risco é idêntico, já que o fundo só investe em Tesouro Selic. E o Tesouro Selic tem um risco muito baixo. O risco do Tesouro Selic é o risco do governo quebrar. E para isso acontecer, tudo já vai ter que ter quebrado antes. Então a gente fala que ele é o título mais seguro do Brasil. E realmente é. Então acaba, gente, que um fundo DI tem todas as características que a gente precisa para receber a nossa reserva de emergência. Eu invisto no fundo DI da corretora Oraman e agora eu vou mostrar para vocês como investir na prática. Vamos para a tela aí do meu computador. Bom, gente, já estou aqui na plataforma da Oraman e para a gente achar esse fundo DI é só a gente vir aqui em Invista Agora, nesse menu que fica aqui na lateral, clicar em Fundos de Investimentos, que ele vai abrir essa página aqui que eu tô. Aí é só a gente digitar aqui DI e apertar Enter, que ele vai aparecer aqui, é justamente o primeiro, Oraman DI FIRF Simples. Esse FIRF significa Fundo de Investimento em Renda Fixa, tá? Aí vamos clicar aqui nele para a gente saber mais um pouco sobre ele. Aqui ele já dá algumas informações e o que eu queria mostrar para vocês é como ele corre lado a lado com o CDI, tá vendo? Ele rende 100% do CDI, que é o mínimo que a gente pode esperar de um bom investimento. Cotização da aplicação e do resgate é D0, então liquidação também do resgate D0, então isso quer dizer que se você solicitar no mesmo dia, o dinheiro cai na conta, se você fizer essa operação antes de 1h da tarde, se não no dia seguinte. Por isso que eu gosto até de falar que a liquidez desse fundo é D+1, né? Porque se passou de 1h já cai no dia seguinte. Mas enfim, é uma liquidez muito alta, é o que a gente busca numa reserva de emergência. Aí vamos clicar agora aqui em Conheça Mais.
Aqui tem todos os detalhes, a aplicação mínima que a gente precisa fazer é de R$100, então é muito baixa. O mínimo que a gente precisa também para sacar são R$100. O mínimo para aplicação adicional, então a cada aplicação você só pode fazer se você tiver R$100 na conta. Resgate é a mesma coisa, dias para conversão do resgate D+0, mas aqui tem que se ligar nesse horário, tá? E aqui os custos que praticamente são zerados, né? E aí o que eu queria chamar a atenção de vocês é nisso aqui, ó, estratégia. Fundo classificado como renda fixa Tesouro Selic com o objetivo de seguir a variação do CDI. A carteira de fundo é composta somente por títulos públicos pós-fixados, Tesouro Selic, ou seja, papéis da dívida do governo. Então é um título que só investe em Tesouro Selic, é justamente isso que a gente quer. Enfim, agora vamos investir agora na prática. A gente vai clicar aqui em aplicar. Aqui eu só tenho uma conta. Aqui eu tenho um resuminho, né, do que eu estou fazendo. Data da aplicação. Como já passou de 1h da tarde, só vai ser amanhã, tudo bem. E eu vou botar aqui todo o saldo que eu tenho, tá? Aqui eu consigo ver o meu saldo em conta. Data da conversão da aplicação em cotas de fundo, amanhã, tudo bem. Aqui tem mais um resuminho. Próximo. Aqui eu tenho um termo de adesão que é importante ler, tá? Sugiro que vocês leiam isso antes de estar aplicando. Clica aqui em li, compreendi, estou de acordo. Aqui eu posso ter alguns materiais, algumas lâminas, comunicados, enfim, a respeito do fundo. Também é interessante ler isso aqui para vocês entenderem melhor o que vocês estão fazendo, né? Para quem ainda tem alguma dúvida. Aqui eu vou botar a minha assinatura e aplicar. Sua aplicação foi solicitada com sucesso. Muito simples, né? Fala sério, foi muito fácil. Mas eu queria falar agora que além do Tesouro Selic e dos fundos DI, existe também a possibilidade de deixar a reserva em contas digitais que remuneram da mesma forma. Mas essa opção não é a minha preferida, porque eu acho que o dinheiro ali fica com acesso muito fácil. E para você gastar ele, é um pulo. Reserva de emergência não foi feita para você gastar com besteira, porque aí, quando você mais precisar, você não vai ter. Se quiser deixar 5% da reserva ali por precaução, ok, eu até faço isso para caso eu precise com muita urgência ali no cartão de débito. Mas mais que isso, eu acho que pode dar M. Mas enfim, gente, de qualquer forma, com Selic baixa ou não, reserva de emergência tem que ser investida dessa forma, não tem como fugir. Para ter maior rentabilidade, bora montar uma carteira de investimentos diversificada com uma parcelinha ali em bolsa, tá? Acompanhem o canal que eu ajudo vocês com isso também. Agora eu vou ficando por aqui, um beijo bem rico e até a próxima, tchau!